Boa tarde a todos, bem-vindos. A gente agradecemos a presença de vocês e é com muita honra, que damos então início ao lançamento do livro Teoria do Processo Civil Funcional Estruturante do autor, professor Francisco José Carvalho, doutor Francisco José Carvalho. E para darmos início ao evento, eu convido então o autor, o senhor doutor Francisco José Carvalho, para compor a mesa. Tem a doutora Gislaine, doutora Gislaine. E a doutora, por favor. A doutora Clarice, presente. Também convidamos para a composição de mesa a doutora Clarice. Então, para dar início às falas, eu passo então a palavra para a doutora Silvia Cristina. É com imenso prazer que eu venho prestigiar um colega, Francisco, que é de longa data, e é um privilégio estar aqui junto com você e com as demais colegas. Obrigada. Convido agora a doutora Gislaine para fazer uso da palavra. Oi, boa tarde a todos. Acho que ainda é boa tarde, Para mim está meio escuro, mas acho que é boa tarde. Para mim também é um imenso prazer estar aqui nesse novo lançamento, acho que já é o quinto livro? Sétimo livro do Dr. Francisco, que, por incrível que pareça, ele foi meu auxiliar jurídico por algum tempo aqui no jurídico da Sabesp. E é assim, uma honra para mim vê-lo crescer da maneira que cresceu. Um menino humilde, mas de uma persistência como poucas pessoas eu tive a oportunidade de conhecer. Então, Francisco é mais uma surpresa, o lançamento. Eu ainda não tive a oportunidade de rever, porque eu estou com um problema sério de visão, mas, mais uma vez, quero parabenizá-lo por tudo que você tem produzido e evoluído nesse tempo que eu te conheço. Parabéns. Obrigado. E agora, para fazer uso, convido a doutora Clarice. Boa tarde. Gostaria de parabenizar o Dr. Francisco, agradecer o convite e acho que é isso. Bem, o Dr. Francisco José Carvalho se destaca no ensino do direito por ser um autor vocacionado para a leitura, compreensão e disseminação da ciência do direito à luz da Constituição Federal de 1988, compreendendo que todo ordenamento jurídico foi funcionalizado e constitucionalizado. Sua luta pela concretude e efetividade do direito o levou, em 2011, a publicar a Teoria da Função Social do Direito, com o propósito de reinterpretar o fenômeno jurídico à luz dos novos pressupostos metodológicos, hermenêuticos e científicos. O autor tem experiência na docência em Direito Civil, Direito Ambiental, Direito Constitucional, Introdução ao Estudo do Direito e Filosofia do Direito. Suas obras são inovadoras, porquanto o autor tem método próprio e, como poucos, discorre sobre a ciência do direito, tanto no campo teórico como no campo da efetividade. O autor não se escusa de empreender o estudo da dogmática do direito à luz da ética, tão necessária numa sociedade em constante conflito.
Para a editora Fênix, é uma honra publicar, mais uma vez, uma obra instigante em que pouco tempo ressoará entre os operadores do direito como instrumento certo de efetividade não só do processo civil, mas de todos os segmentos do direito. Essa é uma nota do Maurício Sabino, editor do livro, que agora teremos o prazer de ouvir a explanação sobre o tema do próprio autor, o Dr. Francisco José Carvalho. Quem faz uso da palavra? Boa tarde a todos. Quero agradecer de início a nossa amiga Francisca Dalgisa, que preside brilhantemente a APU, a Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp, e a convite dela, interligando aí com o Dr. Thales Pronzato, que é o nosso superintendente jurídico da Sabesp, e fez com que acontecesse este evento aqui nesta tarde. Eu quero de antemão registrar um profundo agradecimento e admiração por todos os colegas advogados aqui, especialmente a doutora Gislane Maria Berardo, doutora Silvia Cristina Victoria Campos e a doutora Clarissa. Como bem ressaltou a doutora Gislane, eu sou cria da doutora Gislane. Isto é, aquilo que aprendi, aquilo que pouco sei, devo muito a ela. E para que eu não chore como há 10 anos atrás, me perdoe, doutora, vamos passar ao assunto seguinte. Amigos, há 10 anos atrás eu estive aqui para lançar o primeiro livro, Perspectivas Contemporâneas do Direito. E que hoje sou muito grato por me encontrar aqui com os alunos que muito longe vieram também para nos prestigiar. Desde logo agradecendo a eles, os amigos que também vieram, advogados. O que é o processo civil funcional estruturante? O processo civil funcional estruturante é uma linguagem da própria teoria do direito e da teoria da norma jurídica. E se apresenta, mais precisamente no século XXI, como uma nova forma de ver, de pensar, de refletir e de aplicar o direito numa visão que nós reputamos visão funcional estruturante. Nós compreendemos o direito, como o próprio livro Perspectiva disse em 2008, numa visão ampla, difusa e funcional estruturante. Funcional estruturante, caríssimos senhores, senhoras, amigos, alunos, porque deve o direito, ao nosso ver, data máxima venha, ser compreendido numa relação difusa e interrelacional. Isto é, o direito enquanto norma jurídica, ele deve, doutora Gislane, ser compreendida numa visão difusa, porque nós não mais concebemos o direito, o cultor do direito não mais pode conceber a norma jurídica como uma relação entre o ser e o estar, entre o fato e a norma propriamente dita. Não fosse isso, doutora Cristina, doutora Clarice, estaria errado o nosso grande mestre Miguel Reale. Então, à luz de uma visão que nós reputamos funcional e estruturante, o que nós temos feito? Analisado a teoria da norma jurídica vigente constitucionalmente, que é a teoria do justo filósofo Hans Kelsen, austríaco, do professor Miguel Reale, né, a teoria tridimensional do direito, e fazendo a junção dessas duas teorias ao lado de uma situação que nós desenhamos na teoria do direito, que é a chamada visão dos processos funcionais estruturantes. Daí reside o nosso pensamento modesto sobre o direito. O direito ele não pode ser compreendido apenas como o fato em si mesmo, para, a partir da análise deste fato, poder aplicar a regra do direito. Nós buscamos trafegar dentro dos processos que nós compreendemos como processos humanos. E quais são os processos humanos? São eles: os processos econômicos, sociais, políticos, ideológicos, filosóficos
e religiosos. E por fim, o processo jurídico, em torno dos quais desses processos se dão os relacionamentos humanos. Então, se nós buscarmos a leitura do direito ou a compreensão do direito numa vertente factual, de adequar o fato à norma, nós não conseguimos, no mais das vezes, efetivar o direito, que é o grande problema do ordenamento jurídico, não brasileiro, mundial. Como que você vai efetivar a norma jurídica, a decisão judicial, se de um lado você pode encontrar um devedor com condições econômicas de cumprir o conteúdo da obrigação, mas de outro lado você pode encontrar nesse mesmo devedor alguém que está preparado por meio dos instrumentos legais para retardar a entrega do bem da vida. Esta é apenas um dado e apenas uma situação. De outro lado também se apresenta o devedor que, embora não tenha condições econômicas, ele se refuta nessa situação e se submete ao sistema para, fugindo da sua condição de devedor, ou seja, daquele que deve cumprir o objeto da obrigação, acabando por reconhecer: devo, não nego, pago quando puder. E quando essa espécie de devedor diz que ele paga quando puder, embora reconhecendo, você pode ter uma coisa muito clara: ele está jogando o cumprimento da obrigação para a eternidade. Por quê? Porque os meios, os mecanismos existentes no direito hoje não dão garantia para que o credor tenha satisfeito o objeto da obrigação, o objeto da decisão judicial. Ao tratarmos da efetividade do processo civil de uma forma prática, não de uma forma dogmática, porque a dogmática parece algo intransponível. Nós aprendemos na universidade que o juiz manda intimar para cumprir, ok? Como se fosse algo muito simples. Intime-se, cumpra-se sob pena de multa. Só que na realidade, o que nós temos visto nos últimos 30, 40 anos do processo civil brasileiro é justamente o problema da efetividade. E quando nós propomos examinar a efetividade do processo civil, procurando fazer uma leitura do ontem, do hoje, projetando esta leitura para o amanhã, queremos dizer de certa forma que isto requer um novo pensar e um novo agir, não somente das partes do processo civil, mas também, e aí principalmente, daquele que aplica o direito no caso concreto, portanto, do próprio magistrado. Sob o imperativo da teoria da norma jurídica, o magistrado está preso à regra de direito, mas ele não está atado, como atado se presumia estar no sistema do Código de 73, que já nos últimos 20 anos, precisamente, a partir de 93, sofreu profundas transformações em seus matizes, precisamente no campo da efetividade. Isso certamente conseguiu alcançar um relativo êxito, até de modo admirável, no campo dos direitos de natureza transindividuais, e aqui nós reportamos as questões relacionadas às normas de consumo, de defesa do meio ambiente, da criança, jovem e adolescente. Embora se compreenda que todos esses elementos aqui citados estão no bojo do direito individual, porque a sua origem é o direito material. Embora o legislador, nos últimos 60 anos, tenha categorizado esses direitos no campo dos direitos transindividuais, a sua defesa, no mais das vezes, no sistema precedente, era feita de modo individual. Pois muito bem. O Código de Processo Civil se apresenta como um código novo? Sim. Os seus modos ou meios de efetividade são novos? Nem tanto. Por quê? Porque ele mantém o sistema, que era o sistema reformado de 2005 e 2006, e apenas em poucos dados conseguiu inovar. Mas isso não representa, doutores, ao meu ver, um significativo avanço no campo da efetividade e da concretude da norma jurídica. E é aqui onde nós, através
dos bancos da faculdade, conseguimos identificar, através de constantes leituras, tentando aprimorar essa questão da leitura do processo civil, é que nós desenhamos uma forma de estruturar a interpretação da norma jurídica, direito material e a norma de direito processual. Como fazer isso? Através e por meio daquilo que nós chamamos de análise dos processos humanos. Todos eles. Ora, em toda análise do fato e do processo judicial, estão subjacentes vários elementos contidos no próprio caso trazido aos autos. Seja uma natureza econômica, social, seja um dado que envolva questões de natureza justo-filosófica e até moral. Quantas vezes as pessoas não vão a juízo por uma questão religiosa? E como que o operador do direito, os advogados, devem atuar? Como que o juiz vai analisar um processo que muitas vezes trata de uma questão de briga de vizinhança, se ele não se inserir num contexto muito mais amplo que não é excentricamente a figura do direito da norma jurídica, mas muitas vezes um dado que é um dado subjetivo que está contido no âmago de cada um. Ou seja, às vezes vamos ao Poder Judiciário por uma mera intriga, por uma mera bobagem ou por um mero reflexo daquilo que eu acho de determinada pessoa. E o que nós vemos? Que o Judiciário, às vezes, nessas demandas, aplicam uma enorme força desnecessária. Na última oportunidade, doutora Gislaine, que nós estivemos no tribunal para ouvirmos a sua sustentação oral no caso da Zona Sul, né, da MS, eu tive o privilégio de chegar mais cedo e assistir um debate em que o relator estava compondo a Câmara, o atual presidente, hoje, do tribunal, né, e o relator desse processo dizia: esta demanda tem 12 anos. E aquilo que era uma mera intriga entre vizinhos, o certo é que o vizinho de um lado e o vizinho do outro, ele não abriu mão de um mero diálogo para resolver aquilo que era passível de ser resolvido com um mero diálogo. E veio uma daquelas decisões do acórdão que diz, o acórdão ele vem com anotações, ou seja, vai entrar no rol de jurisprudência, vocês que são estudantes do direito, para aprender o seguinte: quando o tribunal ele aprecia um caso concreto e diz, vai recomendações num acórdão, e vai ser que vai virar jurisprudência, e ele diz que são um tipo de casos que ou jamais poderia ter vindo aqui, porque o bom senso do tráfico humano, né, do diálogo humano, seria capaz de resolver se as pessoas não estivessem preocupadas em litigar com mais de 100 milhões de processos ajuizados. Então, se as partes não estivessem muito preocupadas em litigar, ou de olhar para o outro e dizer assim: eu vou ferrar com você, você vai ver, você vai me conhecer. E a outra parte olhou para ele e falou assim: você também vai me conhecer, você vai saber quem eu sou. Essa discussão que já está no campo da rixa gera muitas vezes um peso enorme para o tribunal, um gasto enorme de dinheiro para as partes muitas vezes não têm noção que às vezes falta também diálogo na assessoria do advogado, da advogada. Não estou dizendo que a colega está errado, eu estou dizendo que em determinados momentos é de se exigir que se dose o custo real de um processo dessa natureza, né? Então o que o tribunal disse naquela ocasião? O tribunal rejeitou o recurso de apelação, que era o recurso do réu, e o réu era o proprietário vizinho que não cedeu passagem por mero aborrecimento. E o tribunal confirmou a sentença, né, e pelo princípio tanto devoluto, tanto apelado ao tribunal, aumentou o conteúdo da condenação e fez uma interpretação ampla, que eu considerei, deu tudo aquilo que a perícia apurou, o vizinho e um pouco mais. Ou seja, o relator, que não é bobo nenhum, ele deve ter feito uma conta lá e colocado uma questão de R$6 mil, não vai sair com menos de 80, depois de 12 anos.
Então, o processo civil, numa visão funcional estruturante, vai chamar as partes para que analise os processos humanos em torno do qual se dá determinado caso concreto. A reforma do Código de Processo Civil de 2015 trouxe várias inovações, mas principalmente na questão de consolidar aquilo que já vinha sendo aplicado no caso concreto, que eram os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da função social do direito, trazendo para a linguagem mais clara que é a função social do processo, e aí o social do direito está permeando todo o ordenamento jurídico, porque tudo quanto é matéria do direito, nós temos a questão da função social, que está ligada à solidariedade das partes. Aí tem a questão da solidariedade processual e até da participação no processo. Isto leva a um reencontro naquilo que os operadores do direito, os teóricos da teoria da norma jurídica falam do reencontro, do diálogo do direito com as suas origens. Eu digo no livro e faço uma leitura que, no Brasil em especial, só quem cumpre a lei e os contratos é aquele que precisa negociar, ou aquele que precisa manter a sua empresa viva. E claro, por excelência, os humildes por natureza. Os humildes são os que mais cumprem a norma no Brasil. São os que mais cumprem as obrigações do Brasil. Porque tem um senso de justiça que foi plantado na alma de cada um. Enquanto que os detentores de poder e riqueza podem se sustentar por vias recursais e muitas vezes sabendo que irão perder, mas calculam o preço desta perda, porque para eles representará um ganho, porque todo o dinheiro certamente foi investido para poder pagar o preço do custo final do processo. Agora, nós temos grandes problemas no processo civil, que são daquelas empresas e dos empresários que infelizmente laboram na condição de justos, mas na verdade, na realidade, são verdadeiros trambiqueiros da realidade humana. Por força de trabalhar 12 anos diretamente na recuperação de crédito para o saneamento básico e ambiental, eu pude constatar que é uma verdadeira via-crucis das empresas de saneamento do Brasil e de todo e qualquer credor que busca a satisfação de um crédito. Todo e qualquer credor que tenha demanda judicial, que busca a satisfação de um crédito, encontra do outro lado, muitas vezes, um devedor com potencial econômico, capaz de satisfazer a sua dívida, entregando o bem dela, o bem da vida, ao credor. Mas, como disse, roda-se na condição de coitado, de uma teoria do faz de conta, que é, na verdade, uma teoria da desculpa, como apresentei em 2013 no livro O Direito do Camundongo, eu já fazia esta reflexão. As empresas que têm os seus diretores nesta condição são empresas fadadas à quebra. Elas vão quebrar. Elas vão quebrar porque quem assim age no comando delas já estão predestinados a quebrar. E aí eu poderia rolar para os senhores dezenas e dezenas de casos em que hoje o saneamento, especialmente desta companhia, está a esperar a vida eterna, ou se não a prescrição, né? A prescrição intercorrente, que hoje é 5 anos. Se eu não conseguir os bens em 5 anos, eu estou perdido, a empresa está perdida. E o advogado, ele fica como que com uma espada de dano no pescoço, muitas vezes sem saber o que fazer, e todas as medidas de tentativa de efetividade do processo civil que logramos postular no Poder Judiciário, o que nós encontramos? E lá, nós encontramos muitas vezes, não há fundamento legal para isso. Indefiro por falta de suporte jurídico, indefiro por falta de amparo legal. E até muitas vezes nós deixamos de recorrer porque são posturas inovadoras do processo e não que haja uma defesa legal. Mas eu pergunto uma coisa para vocês: quem deve uma conta de água, uma conta de luz,
uma prestação do celular, quem deve? Quem não pagou, 1, 2, 3, 4, não importa. Eles estão ferindo apenas uma norma de direito civil e direito do consumidor ou a própria Constituição Federal? O que diz a Constituição Federal? Todos são obrigados em direitos e deveres. Então todos nós temos, no plano do direito constitucional, direitos fundamentais. Mas, na mesma medida, equivalência e proporção dos sistemas, temos também deveres fundamentais. E aqui reside o norte da interpretação funcional estruturante do processo. De dizer o seguinte, que se a Constituição me obriga a cumprir o dever fundamental de trazer para o prestador de serviço público ou para qualquer outra espécie de credor o bem da vida, por que eu não trago? Seja no dia do cumprimento da obrigação ou na fase final no processo judicial de cumprimento de sentença. Esse é o objeto da teoria do processo civil funcional estruturante. Claro que o sistema hoje traz uma certa efetividade, mas como eu disse, para aqueles que têm o sentido de justiça plantado em vossas almas, procurará de uma forma ou de outra o prestador de serviço ou o credor, seja o credor de qualquer serviço da sociedade, uma empresa de prestação de serviços hospitalares, plano de saúde, assim por diante, até mesmo um advogado, porque dever não é algo que não possa acontecer. Todo mundo, cedo ou mais tarde, acaba sendo devedor. Agora, ser um devedor contumaz é aquilo que o direito veda. Ser um devedor lastreado na contumácia é aquilo que o direito veda. Mas antes do direito vedar, existe algo que antecede a própria criação da norma jurídica, e todos nós sabemos que isto é uma regra de cunho ético. Ora, se o direito surgiu a partir da ordenação estruturada da sociedade e do Estado, e graças aos princípios e valores humanos que deram origem à norma jurídica, eu pergunto, qual é o problema do juiz ou do tribunal determinar que não somente se busque a penhora de prazo para que ele justifique por que ele não tem bens, ou por que ele não tem recursos, ou onde eles estão. Porque o grande problema do processo civil hoje é que o juiz diz o seguinte: cabe ao credor arrolar os bens, dizer quais são os bens, preferencialmente de natureza pecuniária, o dinheiro. Você vai ao banco, negativo. Você vai aos registros de imóvel, negativo. Aliás, no Brasil é uma piada o registro de imóvel. Já dizia Arruda Alvim, é o país mais regulado do mundo em termos de certidão imobiliária. E por isso que muitas coisas no Brasil não dão certo, porque falta o registro. Então, muitas vezes o cidadão tem 10 propriedades, mas não tem nenhuma registrada. Logo, o credor vai para Santos. Fazer o quê? Ficar a ver navios. Porque os bens jamais irá ver. Porque criou-se uma cultura da esperteza. E aí, o processo civil funcional estruturante oferece a perspectiva de análise funcional desses processos humanos, sociais, econômicos, políticos, ideológicos, filosóficos, culturais. E o fim, o jurídico, que é a análise de todos eles. Se o devedor conseguir demonstrar tangencialmente o que está acontecendo, o juiz abre prazo, suspende o processo, porque não tem como, ao ponto de que se faça uma investigação nos últimos 24 meses nas contas dos devedores para mostrar quais são os recursos. Porque aquele recurso que esteve nas contas dos credores, ou melhor, dos devedores, durante 24 meses, no mesmo período que a dívida foi gerada, nosso humilde entendimento já se constitui garantia da dívida. Já se constitui garantia da dívida. E o saque, além de 30% desse valor, para nós, já se constitui o quê? Uma tentativa de vedar a que o credor, cedo ou mais tarde, receba aquilo que por direito. É algo que eu nunca vi ninguém dizer. Nem em falências de concordados. Aliás, abro um parênteses aqui para dizer que a lei de falência no Brasil é uma verdadeira piada.
Eu nunca vi ninguém ser preso por crime falimentar. Né? Eu acompanho o processo de falência há 20 anos, a doutora sabe disso. Propasa é uma delas. Hoje recebi intimação da Propasa, intimando inclusive a empresa nossa aqui, para se manifestar sobre uma determinada realidade do processo, que espera-se que nos próximos 2 anos termine, mas já vigora desde 91, quando eu saía do ensino médio. Olha só, então é um processo que tende a eternizar. Um processo falimentar que demora 30 anos, a pergunta que se faz é: cadê a concretude do direito? Cadê a efetividade do direito? Não é das vezes o credor que receber no processo falimentar, o seu herdeiro deverá, no processo contínuo de oração, pedir a interferência do Senhor para oferecer o bem da vida ao ancião de tantos anos que já morreu. Piada? Uma verdade. Uma constatação. Nós chegamos no momento do livro para dizer o seguinte: tem uma hora, e se eu não conseguir obter o bem da vida, eu tenho que dar prazo para o devedor sob pena de prisão civil. Aí o senhor fala: o senhor é um louco. Digo: o advogado precisa ser louco, mas louco com juízo e pés no chão. Porque os senhores dirão: mas o pacto de São José da Costa Rica não permite prisão civil. Digo: é uma pena, porque é graças a isso, laborado a questão da ética e da moral de muitos dos nossos brasileiros, nós temos ausência de efetividade do direito. Tanto é assim que, para somente a questão da pensão alimentícia, que se é permitida a prisão civil do devedor, nem mais do depositário fiel, desde 2002, basicamente. Isso levou ao quê? Ao agigantamento das questões judiciais e da eternização dos processos de execução, sem solução, quando no mais das vezes, da sua total prescrição. Que processo civil é esse? É um processo justo ou injusto? Então, vocês, jovens, estudando direito, esse é o panorama hoje. A tendência, lamento dizer, é piorar. É piorar porque hoje a interpretação do direito, como um todo no Supremo Tribunal Federal, lamento dizer, é uma interpretação duvidosa, para não dizer coisa pior. Tanto que a parte que defende A, a parte que defende B, os dois usam da mesma tese, de que o próprio Supremo, a própria Corte, está constantemente rasgando a Constituição. Claro que no bojo dessa expressão existe uma enxurrada de desculpa das partes, que é tentar convencer não a Corte de Justiça, mas a sociedade de que suas teses são as melhores ou as que são válidas. Por isso que nós fizemos na conturbação social. Então a pergunta é: como efetivar o direito e o processo civil numa visão funcional estruturante? Pensando o processo na sua visão constitucional, buscar entender aquilo que muitos processualistas atuais dizem. E agora eu me esqueci daquele que deu um curso para nós lá na Ponte Pequena, Scarpinella. O Cássio Scarpinella Bueno, ele vai dizer qual é o projeto de processo civil do Código. É de uma visão constitucional do processo. Agora, não adianta termos uma visão constitucional do processo se nós não temos um processo efetivo. Então tudo é muito bonito na teoria, tudo é muito bonito na prática, mas é tudo muito feio na efetividade. A saída, senhoras e senhores, eu nem vejo uma questão de decisão judicial de interpretação de corte. A saída é muito mais drástica. A saída não está no direito, está no comportamento humano. Se o ser humano não mudar a sua forma de pensar e de agir, pode mudar o Código de Processo Civil 100 mil vezes, 300 mil constituições, nós não vamos ter efetividade como nós pensamos ter, ou como nós pensamos que o Código faz as normas efetivas. Então, os operadores do direito, os de hoje,
os senhores de amanhã têm grande missão, que é combater a esperteza. Infelizmente. Mas como? Tem que orar. Tem que orar porque as instituições jurídicas não estão vocacionadas para isso. Vocês sabem, um dos fundamentos do direito não é a moral. O primeiro não é a moral, mas deveria ser. Mas eu costumo dizer que o Poder Judiciário precisa fazer com que o devedor, toda espécie, não é o devedor de qualquer conta, não é o devedor de qualquer prestação, fazer com que o devedor se curve diante do credor. Mas esse curvar-se é através de uma ampla análise do processo e do ordenamento jurídico. Quanto tempo vai durar para isso? Talvez dure a eternidade e a eternidade não seja suficiente. Ou talvez aqui a proposta seja a mais drástica possível, que nós oferecemos em 2013 no Direito do Camundongo, fazer o seguinte: no plano da criação nós tivemos um fenômeno chamado de extinção de Sodoma e Gomorra. Em Sodoma e Gomorra havia o quê? Uma total desarrazoabilidade do comportamento humano, uma total afronta ao comportamento humano estabelecido no Éden. Portanto, segundo a Bíblia, Deus teria enviado os anjos para destruir Sodoma e Gomorra, e destruiu Sodoma e Gomorra com uma chuva de enxofre. Então a saída para o processo civil, num plano moral, seria um novo reconstruir do Éden, um novo sopro no Éden para reconstruir a pessoa humana. 2, uma nova extinção, como ocorreu em Sodoma e Gomorra. Como estas duas propostas estão no plano da moral, e ela não será alcançada no plano do ordenamento jurídico, a única saída é, ao nosso ver, é fazer cumprir o direito, tal como tal. Eu não preciso criar novas regras, senão a interpretá-la a partir de uma visão ampla e difusa desses processos humanos e convocar aquele que está descumprindo a lei e aquele que está descumprindo o ordenamento jurídico, a decisão judiciária, para dizer: qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Recentemente, em Santo Amaro, o juiz deu uma decisão que nós prestigiamos bastante lá na Unidade de Negócio do Sul. E o juiz dizia: que mundo que nós queremos? E foi uma decisão que mexeu com o aspecto ético daquele que foi ao Poder Judiciário, que com uma grande desculpa. E alguém que enxergou bem esse processo, o juiz: que mundo nós queremos? E alguém que usa do Poder Judiciário, usa da estrutura estatal, para, de um lado, negar-se a cumprir as obrigações. Nesta tarde, o senhor deve estar pensando assim: puxa vida, que loucura o que o colega está colocando. Mas porque infelizmente, eu não sei se eu sou louco ou se sou eu, ou se as coisas estão muito certas no mundo, porque a realidade do escritório não é essa. Não é essa beleza que o professor ensina em sala de aula. Há muito suor a ser derramado nas poltronas dos escritórios, há muita dor nas costas, lombalgia que nós sofremos por repetidamente conduzirmos 100, 200, 300, 500, 800 ou mais processos. Muitas vezes 80% desses processos se encontram numa situação dessa. E não é só aqui não, é em vários segmentos. Porque, repito, o devedor de qualquer natureza ele vai dizer, na maioria das vezes: devo, não nego,
pague quando puder, e eu emendo, e se puder e quiser. Isto é um problema de cultura, que ao menos durará 40 anos para ser alterada, se houver investimento no processo educativo. Certa vez, um amigo disse: professor Francisco, é melhor esperar o arrebatamento. Aí eu dizia para ele: de quem? Do credor ou do devedor? Porque eu até brinco nas expressões do processo em alguma sala de aula, dizer o seguinte: é a hora do Poder Judiciário ter misericórdia do credor. Ora, se o Poder Judiciário tem misericórdia da mãe que cuida do filho cujo pai ou abandonou, por que ele não tem misericórdia de qualquer espécie de credor? Qual é o problema? Os dois descumpriram a Constituição. Qual é o problema? Porque a Constituição contraria, e a norma das normas? E a norma supralegal? Uma espécie de norma estratosférica que nem Kelsey conseguiu explicar, mas talvez ele tenha deixado para nós, tenha deixado para o operador do direito tentar interpretar o que é aquela norma supraconstitucional. Talvez seja uma interpretação diferenciada do processo civil ou de qualquer ramo do direito. Então, qual é o caminho que se abre, senhoras e senhores, para a efetividade do processo civil? Um caminho tortuoso. Tortuoso. Porque, modéstia à parte, quando o Código de Processo Civil atual diz que nós podemos ter um incidente de desconsideração da personalidade jurídica já na fase inicial do processo, com muita modéstia, sem querer se aparecer muito. Em 2003 nós já dizíamos isso, e esse livro prova, e eles têm algumas decisões judiciais de 2004 que registravam isso. Quando o juiz fala de suspensão, de possibilidade de gravar o nome do devedor num registro imóvel ou no SPC Serasa, eu pergunto para você: o que vai adiantar isso para o devedor contumaz, se ele já tem a mácula gravada em sua alma? E nós já dizíamos muito mais do que isso, modéstia à parte, como nós dizíamos que é a hora de suspender o cadastro fazendário. O que é isso? Suspende o direito do credor, melhor, do devedor, de fazer compras. Não é simplesmente protestar o nome dele no cartório. É suspender a efetividade do seu direito de aquisição de bens e produtos junto à Receita Federal. Que aí ele vai se assustar. Mas o que aconteceu? Eu vou negociar meu imóvel, mas você tem uma execução movida por um prestador de serviço de São Paulo, ou uma casa qualquer de conveniência. Mas como? E o meu direito fundamental? Digo, mas me parece que esses credores têm direito fundamental também. O senhor não quer conversar com eles primeiro? Eu fico aberto à negociação. É isso que precisa acontecer. Eu pergunto, e o livro eu aponto. Certa vez o juiz falou: mas doutor, o seu pedido é inconstitucional. Não encontra amparo legal e o pior, não há efetividade para suspender o cadastro fazendário de ninguém. Eu compreendo isso. Quando ele terminou, nós despachamos. Quando ele terminou, falou: doutor, o senhor está liberado. Digo, excelência, o senhor me dá mais uma parte? Doutor, pois não. O senhor tem uma caneta aí, não tem? Tem. O senhor é juiz de direito? Sim? Sim. Faz o seguinte: entra no computador, dá um despacho à Receita Federal e diga assim: suspenda o cadastro fazendário. Sua Excelência, o juiz de direito, fulano de tal, portador do RG, do CPF, tal, da 18ª vara, fulano de tal. Depois, se eu sair daqui, tente trocar o seu Land Rover, sua casa, compra uma passagem internacional e ver se o senhor consegue efetivar a compra, a transação. Ele olhou assim para mim: por que o senhor está me dizendo isso?
porque esse é o objeto do pedido. E o Senhor disse que não há efetividade. Pois tente fazer isso, e sabe o que vai acontecer? Isto, ó. A vergonha virá à tona. Assim como a vergonha vem à tona quando um pai é preso por não pagar a pensão alimentícia para o filho. Ele tem duas escolhas: ou espera o trânsito do tempo na cadeia, ou simplesmente dá um telefonema, negocia os termos da transação, se livra solto, e na esquina ele pode olhar para a mulher ou para o filho, ou até mesmo para o advogado e dizer: isto aqui é Brasil, eu vou tomar uma brecha. Ou seja, ele vai caçoar do poder judiciário, vai caçoar do ordenamento jurídico, vai caçoar do advogado e vai sair leve e solta, achando que nada havia por acontecer. A medida é dura, mas é a medida. Lembro-me de uma passagem bíblica quando Cristo enviava os apóstolos de 2 em 2, depois até o grupo de 72. Muitos não resistiram à palavra, olharam para o Cristo e disseram: Senhor, esta palavra é dura. Ele olhou para o grupo de apóstolos e falou assim: vocês haverão de me abandonar como eles? Segundo a norma moral diz: não, Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Pedro apóstolo disse isso. Somente o direito aplicado de uma forma ampla e difusa, funcional e estruturante, capaz de reconhecer que no Brasil em especial há um grande vulto de trambiqueiros que não querem respeitar o ordenamento jurídico, é que nós teremos a oportunidade de ver o direito concretizado. Ora, Cristo concretizou o plano do Pai, dando sua vida na cruz, e restabeleceu, segundo o plano da moral, a ressurreição de todos nós. Só que nós precisamos fazer a nossa parte para merecê-la. Se o Poder Judiciário, através de uma visão ampla e difusa, não conseguir fazer com que o devedor dobre os seus corações, assim como dobraram os 12 apóstolos depois da ressurreição, para poder concretizar o plano de salvação, nós estaremos perdendo um tempo enorme. E aí não precisa mais de direito, porque o Estado não conseguirá efetivar a norma jurídica. E por isso que cada vez no Brasil, o que existe? Desrespeito ao direito, desrespeito ao Estado de Direito. Vocês veem, nos últimos 10 anos, cada um tem uma visão de direito, cada um tem uma visão de Constituição, cada um se vê no direito de pegar a Constituição e rasgar. O outro diz: não, vou emendar. O outro respeitou. Quando o ministro dá uma decisão de indeferimento liminar, é porque ele não entende de direito constitucional, ou porque aquele que postura o direito acha que não interpretou conforme a sua vontade, e não conforme a vontade da lei, dado o exame. Então, para resumir, e não abastar os senhores demais esse tema, eu quero dizer o seguinte, que é uma alegria enorme vê-los aqui, estar aqui depois desses 10 anos do lançamento do Perspectiva Contemporânea do Direito. Eu ia dizer uma coisa para vocês: aqueles que buscam o exercício da advocacia, ser advogado, defender os interesses do seu constituinte, é preciso ter claro que nós precisamos ir muito mais além do que a letra da lei. E com isso eu quero dizer que eu procurei, neste livro, a exemplo dos anteriores, procurar mostrar como esta luz está no foco aqui da mesa, humildemente tentar mostrar caminhos diferentes e muitas vezes já existentes no sistema, mas com uma nova visão. Dito isso, quero dar por encerrado este momento, devolver a palavra para a nossa amiga Francisca Dalgisa e agradecer a vocês por me saturar nesse tempo. Muito obrigado a todos e fico aberto para eventuais questões. Vou passar para vocês, mas antes de eu passar a palavra, Francisco, eu estava vendo aqui a sua palestra, a sua explanação sobre o livro, e é bem interessante porque você olha para a sociedade hoje, você recapitula aqui desde o século XIX,
início, o processo de industrialização vai antes até, né, que é o processo de desenvolvimento da industrialização, implementação do Estado liberal de direito, implementação do Estado social e de bem-estar, né, que a gente teve na Inglaterra no século XIX, no século XIX, e hoje a gente vê no mundo o Estado liberal, né, tomando conta, com algumas exceções de alguns países que ainda têm um regime comunista, ali escorregando o capitalismo, misturando liberal com o social, e a gente já hoje é tudo sistemas híbridos, né? Ou é liberal ou é híbrido, né? E aí você vê a sociedade sendo capturada por esses modelos, por esse pensar, né? Em que a única forma de se fazer valer, porque quando você tem elementos, né? Aquela história do, até parafraseando um pouco a questão bíblica, quando você tem um rebanho unido, você não é muito mais forte, né? E quando você tem pessoas dispersas, cada qual olhando para o seu umbigo, para o seu interesse particular, o individualismo, é muito mais fácil de você dominar, porque as pessoas não estão atentas ao que acontece ao mundo. A lei deveria só existir para regulamentar processos que são insolúveis, ou embates que realmente necessitam de uma intervenção jurídica, e não ela fundamentar todas as relações, né? Então você deixa o respeito à ética, à moral de lado, e aí você fica buscando ao pé da letra, letras que são interpretadas, porque o verbo, a palavra, pode ser interpretada de milhares de formas diferentes, né? E aí você vê as pessoas se respaldando em cima de palavras, não de ações e de emoções, uma capacidade de integração e de união para você ter uma sociedade justa e equilibrada. Então, muitos conflitos, como você disse, não surgem pelo egoísmo, né? Então a gente tem uma humanidade que esqueceu que é ser humano e que em situações se torna tão mais selvagens do que qualquer comunidade de animais que você tem, porque você não vê uma mãe matar o filho, mas você vê uma humana matar a cria, né? Você não vê um animal, a não ser que ele tenha defeito, que o animal perceba que aquele ser não vai sobreviver na floresta, no meio selvagem, não mata. Mas um ser humano mata o filho, esquarteja, põe na mala, põe fogo, né? Em função de interesses muito individuais. Então, realmente, a sociedade... Eu estou só aqui usando, né, toda a sua fala, né, que eu, apesar de estar aqui folheando seu livro, ouvindo atentamente, né, a sociedade precisa de uma revisão moral, né, uma revisão de valores, para se construir, porque mesmo uma tribo indígena, quando você vai, as regras são muito curtas, são 5 ou 6 regras. Os incas e os mais são 10 regras, e das quais, entre elas, é ser colaborativo. Né? Você não deve mentir, deve trabalhar, não mentir, colaborar, né? Eram as regras básicas do sistema de comunidade, né? Não furtar, não se apropriar devidamente do outro ser, escravizar. Né? Então, eram regras que eram simples, e quando um membro da comunidade indígena não respeitava, ele era expulso da comunidade, porque ele não servia para aquela comunidade. Eram 10 regras básicas de convivência, né? E se estabelecia uma convivência. Hoje a gente tem quantos tratados civis, legislações, constituição, lei ambiental, lei disso, lei daquilo outro, e a gente continua dando uma banana para tudo isso, fazendo o que acha que é, e realmente tendo a justiça direcionada para quem tem dinheiro, né? Se você é negro, se você é pobre, você está fadado de uma outra condição para estar diante da justiça, porque se você for branco e rico, né? E aí os pardos, né, e os classe média ficam perdidos no meio de tudo isso numa sociedade sem nenhuma segurança jurídica, em que a barbárie se instaura diante do olhar da justiça, que realmente se põe cega nesse processo, não porque ela deve ser imparcial, mas se põe cega porque não quer ver os desarranjos de uma sociedade. Então, acho que o seu livro é bem conveniente nesse momento que o Brasil está vivendo, que o mundo está vivendo. Eu desculpo, me alonguei, né? Eu fiquei aqui viajando na sua palestra, porque eu gosto da... Não sou advogada, não sou socióloga, mas eu gosto da filosofia, eu gosto do direito, né? E fico triste ao ver toda essa situação brasileira hoje, em que a Constituição virou qualquer coisa, né? Todo mundo passa por cima, rasga, queima, e acho que a justiça é para todos, igualmente, independente de cor, partidária, ideologia, questão social, todo mundo tem que ser julgado da mesma forma, os crimes todos eles têm que ser apurados e todos têm que ser punidos, não deve ter segmentação por nenhum critério. Então, a gente vê hoje nos jornais essa questão do processo mesmo, né, da validação do processo, por isso que é muito conveniente esse livro nesse momento, né? Porque você vê um total desfacionamento da justiça no Brasil, um estado de insegurança jurídica, né, se estabelecendo. E é muito triste quando você assiste isso, porque você não tem a quem recorrer, né? Se eu não posso recorrer à polícia, nem ao advogado, nem à justiça, nem ao tribunal, nem ao Ministério Público,
E como você disse, só me resta ajoelhar e falar Senhor. Então dá um jeito aí, ou me leva ou acaba com isso aqui, porque... E quando não deveria, porque Deus não tem nada a ver com isso, né? Ele colocou a gente aqui com o direito de escolha. E o direito de escolha de uma humanidade ser desenvolvida, ou ser catalisada, assim, fazer uma leitura dessa sociedade, desse momento que a gente vive hoje, para se guiar nela. Parabéns pela sua obra. Obrigado. Tem que ter cuidado para não se perturbar com ele. Pessoal, fico à vontade, se vocês desejarem fazer qualquer pergunta, por favor, perguntem. Eu sei que vocês, a maioria tem aula hoje ainda, né? Fico à vontade. O que vai cair na prova, né? Já está lembrando aqui, né? Está aqui escrito, se vocês não leram o livro de vocês, a prova é essa. Doutora Clarice, doutora Silvia, doutora Slaine, quiser fazer alguma ponderação, fique à vontade. Eu só queria ponderar uma coisa. Eu acho assim, de você um pouco descrente, né, para o direito. Mas eu acho que, eu tenho sentido, pelo menos, que o direito está ficando mais moderno, ele está mais humano também. Eu acho assim, as pessoas estão mais complacentes, eu sei, pelo menos eu tenho visto. Eu acho que a mediação, conciliação, mediação, a arbitragem também trouxe um novo impulso, né, para o processo. Eu acho assim, o problema mesmo não está no direito, nas leis. Eu acho que nós temos ótimas leis, ótimos códigos, tal. O problema está no ser humano mesmo. Infelizmente, a gente tem que chegar a essa triste conclusão. Eu já cheguei a essa conclusão há um tempo. Quando você fica mais velhinha e principalmente quando você adoece também, assim, vê a morte mais de perto, você para refletir e ver coisas mais assim, importantes. Outro dia eu estava conversando com meu filho e a gente estava falando de condição financeira, posição. Ele falou, outro dia eu assisti uma palestra na Ordem Rosa Cruz, meu filho dizendo, e o palestrante disse, estava contando um caso lá de uma pessoa que ela era tão pobre, mas tão pobre, que ela só tinha dinheiro. Então, eu acho que na realidade é isso. Nós não temos mais valores, nós temos preço só. Então, isso é que afunda a nossa sociedade, a nossa humanidade. A gente está deixando de ser humano. Só, sabe, briga e só, assim, cada um quer só para si. Ninguém quer distribuir nada, ninguém quer, sabe, fala de ética. É fácil falar, a palavra, gente, é a coisa mais fácil de falar. Falar sobre ética, sobre, olha, corrupção, não sei o quê, mas a gente tem que parar e olhar para si próprio, para si, lá para dentro. A gente tem que dar exemplo também, a gente só fala, puxa vida, olha, qualquer coisa é ética, mas a gente vê tanta falta de ética no nosso dia a dia, até com o seu próprio trabalho. Então, nós temos que mudar, nós temos que ser mais solidários. Eu acho que as leis estão postas aí, eu acho que o código fala até em colaboração, o novo código do processo civil, de colaboração entre as partes. Isso tá posto ali no Código de Processo Civil. Então, eu acho assim, Francisco, querendo parabenizar você pela bela palestra, como sempre ele faz, ele se utiliza de... esse é o verdadeiro palestrante. Ele não usa PowerPoint, quer dizer, ele não fica nas transparências. Ele sabe, ele tem conteúdo. E ele muito me orgulhou, porque eu acreditei nele,
desde sempre, desde que ele começou aqui na Sabesp, que ele veio ser nosso auxiliar ali, jurídico, e eu sempre pensei, esse menino vai vingar, e ele vingou. Então, parabéns pelo sucesso que você está fazendo aí. Sucesso só vem, como diz aquele ditado, o sucesso só vem depois do RST, depois do trabalho, só no dicionário, né? Porque há que se trabalhar demais e, assim, sem empurrão de ninguém, sem, como diz eu assisti uma palestra do Edmar Dacha ontem, acho que é uma matriz na Globo News, e ele estava falando que o nosso país não é um país capitalista, é um país capitalista de compadrio. Só se dá bem quem está perto do poder. E é verdade, isso acontece diariamente, a gente está vendo isso. Eu sou promovida porque eu conheço fulano, eu sou não sei o quê, mas em qualquer lugar. Então, eu quero dar assim, meus sinceros parabéns, eu quero fazer esse depoimento aqui, perto de vocês, porque o Francisco é um batalhador. Ele chegou lá sem auxílio de ninguém, ele chegou por capacidade e merecimento. Então, portanto, Francisco, que você continue trilhando essa trilha do bem, porque eu ainda confio que as pessoas conseguem chegar sem que ela seja empurrada de uma maneira, sabe? Assim, ela tem que ter estímulo, mas estímulo. E ela, sendo do bem, ela vai chegar por ela, mostrando os seus valores e não o seu preço. Então, parabéns mais uma vez. Essa palestra ficou melhor, hein? Obrigado, doutora Gislaine, pelas suas palavras. Quase me fez chorar, estou me segurando demais aqui. Doutoras? Bom, Francisco, eu tenho muito orgulho de você. Eu acho que você é um colega que batalhou durante anos, chegou onde chegou sozinho, como a doutora Gislaine disse, e chegou bem. Eu acho que a sua palestra aqui só me engrandeceu. Eu estou aprendendo, a gente está sempre aprendendo, todo dia a gente aprende alguma coisa, e com você aqui só me acrescentou coisas boas, e com certeza vou ler esse livro e vou levar o autografado, inclusive. Parabéns. Obrigado, doutora. Obrigado. Doutor Francisco, eu queria demonstrar a minha mais profunda admiração. Eu também pretendo ler o livro. E foi uma aula aqui hoje. Agradeço imensamente.